Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos. Deus seja louvado para sempre por mais uma oportunidade de ocupar o púlpito desta igreja a fim de fazer exposição da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, o pastor Josué Brandão, por esta oportunidade, toda a mesa diretora da nossa igreja, pastor Johnny Brandão, todos os pastores que integram o corpo desse ministério e você que faz parte da família Cristianismo Sem Fronteiras. Lucas capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o doutor Lucas, capítulo de número 15. Deus abençoe, pastor Osni Gomes, o pastor Emerson, Deus abençoe vocês. Está escrito: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Sente dando glória a Deus. No término do culto, está aqui a minha literatura. Você vai ter a oportunidade de investir na sua espiritualidade. Dívida rasgada, o perdão divino a partir de uma cosmovisão cristã. É uma exposição bíblica, teológica e prática sobre a doutrina do perdão. Se porventura você conhece alguém ou tem dificuldade para praticar essa dádiva chamada perdão, está aqui um ótimo investimento. Esse livro está prefaciado pelo Dr. Luiz Saião. E eu quero ter o privilégio de ofertar essa literatura na sua vida. Deus abençoe. Queridos, Lucas tem o
privilégio de, ao mesmo tempo, ser erudito, ele consegue alcançar o público de leigos. Ele alcança tanto o simples como o doutor. Ele é muito mais metódico do que os outros evangelistas. É por isso que quando Lucas faz alguma abordagem que envolve milagre ou algo sobrenatural, ele sempre é mais explicativo, por dois motivos. Ele tinha a envergadura medicinal e conhecia o médico dos médicos. O capítulo de número 15, que foi o nosso texto base, possivelmente é o único texto do Novo Testamento que pode ser nivelado a João 3,16. O capítulo 15 de Lucas está revelando a face da misericórdia de Deus pelos homens. Aqui está uma demonstração do amor de Deus pela humanidade. Francis Schaeffer disse que o amor seria a apologética final da igreja, justamente porque o amor é a base, é o fundamento do evangelho. A essência da palavra de Deus é o amor. E a igreja é um caso de amor. O Eterno resolveu nos alcançar mediante Jesus, para que a gente pudesse trabalhar não para nós, mas para alcançar outras pessoas. Podemos chamar o capítulo 15 de Lucas de a revelação do amor de Deus para a humanidade. É importante ressaltar que esse capítulo de número 15 aborda 3 histórias diferentes. São elas a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. É importante também enfatizar que esse texto do capítulo 15 trata-se de uma parábola. Quantas parábolas? Uma parábola desenvolvida em 3 histórias. A prova está no versículo de número 3, quando o texto faz menção, então ele lhes propôs esta parábola. Portanto, durante a narrativa do capítulo, você não vai ver o texto ser interrompido. Acaba uma história e na sequência
começa a outra história. Por quê? Porque são níveis de revelações. Dentro do capítulo 15, nós temos a Santíssima Trindade envolvendo o homem nesse tão grande amor. E perceba algo interessante, é que Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele apresenta esta parábola para refutar uma crítica por parte dos fariseus e dos escribas. Portanto, quando Jesus apresenta esta parábola, ele está se dirigindo a um público específico. É por isso que no versículo 3, o texto diz: então ele lhes propôs esta parábola. E o versículo 4, Jesus diz assim, olha a expressão: que homem dentre vós. Olha só, no versículo 2, ele está sendo profundamente criticado. No versículo 4, Jesus apresenta a parábola refutando essa crítica. E a primeira expressão que aparece no versículo 4 do capítulo 15 é essa: que homem dentre vós. Seria mais ou menos assim: ninguém no meio de vocês é capaz de fazer o que eu vou fazer pelos homens. E Jesus está começando a provocar, e ele fala: que homem dentre vós. Por quê? Olha só, nenhum homem lúcido vai deixar 99 para buscar uma. A ideia aqui é que o amor de Deus é loucura para o mundo. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz para nós que somos salvos é poder de Deus. E o amor de Deus está revelado no capítulo 15, e eu penso todos os dias o porquê que Deus me ama tanto. E a gente fica buscando explicações para tentar entender esse amor que nos constrange todos os dias. Perceba que a história da igreja como corpo de Cristo, ela é fascinante. E ela é diferente de qualquer outra organização, qualquer outro povo, por causa dos seus fundamentos. Nenhum povo na face da terra está fundamentado no amor como a igreja. É por isso que o amor é o cartão postal do cristão. E aí eu tenho dito que, olha, ser cheio do Espírito também é estar com um coração cheio de amor.
A verdade é, não dar para se encher do Espírito e odiando alguém. É por isso que o amor é a essência da lei de Deus. João, segundo a história eclesiástica, cabelo branco, ancião, uma das suas últimas pregações, levaram o apóstolo João para fazer exposição da palavra. Chegando lá, criaram uma expectativa para ouvir qual seria um dos últimos sermões de João. E chegando lá, qual foi a mensagem? Meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Esse amor de Deus que nos envolve todos os dias. Perceba que a primeira história, dentro de uma única parábola, fala da ovelha perdida. Quem aparece nessa primeira história é Deus Filho, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Por que a ovelha aqui, ela é procurada? Essa primeira busca, enquadrada na primeira história, aqui é a busca fora de casa. Diga, busca fora de casa. Qual foi aqui? É que Jesus abriu mão da glória celestial e veio te buscar aqui na terra. É que Jesus saiu da casa dele para buscar pecadores na mesa de um bar, para buscar pecadores no tráfico de drogas, no álcool, na prostituição, no pecado. Portanto, a busca aqui é fora de casa. Sendo assim, o perdido não era Jesus. O perdido era você. Então não foi você que encontrou ele, foi ele que te encontrou. Foi Jesus que te encontrou. Foi o bom pastor que te alcançou. Você entende o porquê que Jesus não vai desistir de você nunca? E aí você deve ficar pensando, o porquê que Deus me suporta tanto? Mas a verdade é, já parou para pensar, se Deus te tratasse como você trata o próximo? Mas a questão é que o amor de Deus por você não aumenta e nem diminui. O amor de Jesus é completo. Sabe, uma das frases mais poderosas do evangelicalismo brasileiro é esta: Jesus te ama.
Mas você não precisa dizer, Jesus te ama muito. E nem Jesus te ama um bocado. Não precisa. Jesus te ama. Sabe por quê? Porque o amor dele é completo. Deus Filho revelado na primeira história. Aqui, Cristo como o bom pastor. E o amor de Deus é incansável. Deus insistiu em você quando todos desistiram. Aleluia. Alema, cholemanda, gabassoriga. Se você fosse para o tribunal dos homens, certamente seria sentenciado. Mas na presença de Jesus, você foi absolvido. A verdade é, ninguém tem autoridade para condenar quem Jesus perdoou. Ei, alabaxoreca. Porque o amor de Jesus é completo. Esse aqui é o amor que procura. O amor que procura. Tem crente que outrora, quando via um culto, ele saía do culto. Mas Jesus foi te procurar. Olha que coisa. E aqui eu quero que você pense comigo. Pautado na obra da cruz, a nossa salvação não é por aquilo que estamos fazendo. A nossa salvação é por aquilo que Ele já fez. Oh, aleluia. A igreja foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E eu tenho dito, a igreja tem dono. E ninguém toca na igreja. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção nisso aqui. Jesus é aquele que não desiste de nós. Obra de Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda história, na mesma parábola, apresenta um episódio da dracma perdida. Eu penso que os senhores ouviram centenas de mensagens poderosas. Mas pensa comigo a partir dessa perspectiva. Por que dracma perdida? Olha aqui, nessa narrativa tem uma mulher, tem candeia, luz, faxina e tem uma casa, sim ou não? Enquanto a primeira história, a busca era fora de casa, na segunda história, glória.
a busca é dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque na segunda história fala da obra de Deus Espírito trabalhando dentro de nós. Oh, aleluia! A segunda história é o Espírito de Deus nos moldando. É o Espírito de Deus iluminando nossa alma, trazendo luz para os nossos caminhos. E a verdade é, não tente consertar o que está errado sem a ajuda do Espírito. Porque tem coisas na sua vida que só o Espírito faz. Segunda história, Deus Espírito trabalhando dentro do homem, iluminando a alma do homem. E tem um detalhe, é que quanto mais luz você recebe, mais defeitos você enxerga em você. Porque o Espírito vai iluminando a sua alma e você começa a enxergar quem é você por dentro. Ei, calá, choreba. Porque é verdade, somos tão profundos para analisar a vida de outra pessoa, mas somos tão rasos quando o assunto é nós mesmos. Impossível você receber a luz do Espírito e continuar orgulhoso, porque a luz do Espírito gera humildade. Preste bem atenção, o porquê que tem candeia aqui. Por que que tem faxina dentro da casa? Todos os dias o Espírito vai tirando de dentro de você o que não agrada a Deus. Detalhe, que coisa interessante, pare para pensar comigo aqui. Só o Espírito sabe onde a dracma caiu. Só. A dracma que porventura você perdeu na trajetória, só o Espírito sabe onde ela está. Só o Espírito tem a direção. Só o Espírito pode nortear os seus passos. Só o Espírito pode lhe guiar para você tomar a decisão correta. Para achar a dracma foi necessário a luz. Mas olha, o Espírito trabalhando dentro de nós. Somente o Espírito pode encontrar aquilo que a gente perdeu. Somente o Espírito
pode trazer de volta aquilo que deixamos cair. Tem pessoas que acabam vivendo de passado. Eu digo isso no sentido de espiritualidade. Eu era homem de oração. Eu lia a palavra, jejuava. Eu era mulher do altar. Mas a pergunta é: onde está a dracma? Por que que você não é mais? Oh, glória. E o Espírito de Deus nessa noite está trazendo de volta o que você perdeu. Olé, semanda, será baixo. Que o Espírito renove a nossa fé. Nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho destrói a nossa alma, mas o Espírito traz restauração. Você nunca parou para pensar que o Espírito só anda consertando, ajustando o que você faz de errado? Deus Filho, Deus Espírito, ovelha perdida e dracma perdida. Talvez você esteja se perguntando: mas por que que a Trindade na parábola não está na ordem histórica? Pai, Filho e Espírito. É simples. Porque aqui está na ordem da execução. Deus enviou o seu Filho amado. Jesus veio, encarnou, morreu, ressuscitou, foi para o céu e enviou Deus Espírito para aplicar a salvação em nós. O Espírito vem, trabalha o nosso ego, modela o nosso caráter. E agora, para nos conduzir para o Pai. Eu disse para vocês que aqui eram níveis de amor. E a terceira história, queridos, eu não posso interpretar uma história desassociada da outra história. Por quê? Porque a revelação vai ficar incompleta. Uma história está associada com uma outra história. Agora você vai entender a terceira história, que representa Deus Pai. Oh, aleluia. Aqui está o ápice da revelação. Aqui está a plenitude do amor de Deus. É a história do filho pródigo. O interessante é que as duas primeiras histórias, que é ovelha perdida e dracma perdida, representam pessoas que se perderam na caminhada por acidente. E essas pessoas devemos ir buscá-las. Precisamos buscar essas pessoas. Aquelas que se perderam por acidente. Preste atenção. Mas a terceira história representa pessoas que se perderam
com consciência. Representa pessoas que decidiram se perder. Escuta, não se culpe porque você não conseguiu salvar quem decidiu se perder. É por isso que o amor de Deus no filho pródigo inunda. É o ápice. Olha que coisa interessante. Como Deus conduz a igreja com tanto amor. Esse filho pródigo que aparece na narrativa alcançou um nível de humilhação tão grande. O texto diz que ele foi apacentar porcos. Ele estava envolvido com o chiqueiro. Curiosamente, você não vai encontrar no texto o filho pródigo reclamando porque está apacentando porcos. Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora obriga, o mundo humilha. E normalmente, quem está lá fora é humilhado e não reclama. Normalmente a reclamação é dentro da casa do Pai. Ore, choreanda, sebandaga. E aqui é para que você tenha a consciência de que a casa do Pai é o lugar mais importante da sua vida. Olha que coisa. É que o texto do capítulo 15 utiliza a expressão "e caindo em si", trazendo uma conotação de arrependimento, tá? Porque o arrependimento é a única chave que abre a porta da casa do Pai novamente. Não adianta ter carisma, boas obras, ser simpático, não, status social. A única chave que abre a porta da casa do Pai é o arrependimento. E isso é muito sério, principalmente para nós pentecostais. Às vezes é necessário trocar a expressão "estou cheio" pela expressão "estou arrependido". Oh, glória! O Espírito de Deus está convocando a igreja no Brasil para um profundo arrependimento. Igreja não é lugar de pessoas que têm razão. É lugar de pecadores arrependidos, que entenderam a mensagem do Evangelho e que está esperando o retorno daquele que vive e reina para sempre.
É isso. Que coisa! Eu fico pensando, se nós pentecostais substituísse o suor do corpo pelas lágrimas dos olhos, o nosso nível de espiritualidade era outro. Porque o arrependimento acessa o céu. Como igreja, precisamos ter a consciência de que o Pai é a essência de tudo que temos, de tudo que somos. Quando você não entende essa revelação, você está desenhando um futuro de fracasso. Porque quem coloca o Pai como essência não conhece a frustração. Uma coisa é que, olha no texto depois, a Bíblia diz que quando esse filho aqui resolve voltar, está no texto, o pai o enxerga de longe. Sabe por quê? Deus nunca tirou os olhos de você. Levante as mãos que eu quero profetizar. Deus nunca tirou os olhos da sua casa, nunca tirou os olhos do seu casamento, da sua família, dos seus projetos, do seu ministério. Os olhos de Deus estão voltados para esta igreja. Oh, Kabadabia Sebandagai. Ali seria mais ou menos o seguinte: eu não te perdi de vista. Ei, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus está olhando para lá. Ninguém tem o poder de amaldiçoar quem Deus abençoou. Pegue na mão desse crente aí, balance a mão dele, agora sem educação, diga para ele assim: ó, o que Deus abençoou, o homem não amaldiçoa. Diga: a sua família, a sua vida é uma bênção. Oremanda segalabashoremanda gabaga. Orebanda gabasebandagaia. Não aceite palavras de maldição em sua casa. Não aceite ninguém amaldiçoar o seu filho. Ei, seu filho é uma bênção. Seu esposo é uma bênção. A sua família é uma bênção. Quando o pai na história, na terceira história,
encontra com o filho, encontra no sentido de junção, porque o texto diz que o pai deu um beijo no cangote. Está no texto, beijou no pescoço. Sabe o que foi que o pai estava dizendo para ele? Imagina o beijo do Eterno. Você é propriedade minha. O Eterno ainda continua assentado no mais alto e sublime trono. Deus continua no controle da sua igreja. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus. Ai, meu Deus. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai tocar em sua casa. A sua casa é território sagrado. Eu vou repetir: a sua casa é território sagrado. Existe uma tenda que a glória de Deus se move na sua casa. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Agora, uma coisa, meus queridos irmãos, é que eu fico pensando, olha, 3 histórias e uma parábola, 3 histórias diferentes, sim ou não? Só que tem algo em comum nas 3. Apesar de que o conteúdo é diferente, só que tem algo em comum que você encontra nas 3 histórias. Sabe o que é? É que as 3 histórias, olha pra cá, as 3 histórias acabaram em festa. Eu vou repetir, eu estou dizendo que as 3 histórias acabaram em festa. A sua história não vai acabar em luto. A história da sua casa não vai acabar em luto. A história da igreja vai acabar em festa. Ai, meu Deus. Quem pode adorar, dá glória a Deus. Orema sorebanda gabagaia. Tem gente que está só esperando para ver o fim da sua história. Bate no peito e fala: a minha história vai acabar em festa. Diga: porque essa festa aconteceu na eternidade passada. Não tem como falhar. Pega na mão desse crente e fala assim: você está pronto para o banquete? Daqui a pouco tudo isso acaba. Fala para ele. Daqui a pouco a gente vai para o céu, viver com ele para sempre. Quem carrega essa esperança no coração, levante as mãos para o céu e dê glória a Deus. Glória.